eosinófilos é uma célula marcadora que ela está envolvida em verminoses e processos alérgicos e pode estar envolvida em algumas outras situações também. Mas nesse caso, um pouco mais raras e ligadas a doenças de câncer no sangue, né? Doenças linfoproliferativas. Mas se for uma asma eosinofílica, ela é uma asma mais grave do que a asma não eosinofílica. E você também tem a asma não alérgica com eosinófilo e sem eosinófilo, eosinofílica e não eosinofílica. A asma não alérgica ela é causada por neutrófilos, ela pode ser causada por exposição crônica a componentes de indústria, pessoas que trabalham com substâncias químicas e tudo mais, onde você tem uma produção de neutrófilos, e você pode ter também uma asma não alérgica eosinofílica, que ela é derivada da alteração do ciclo do ácido araquidônico quando você consome anti-inflamatórios, tá? Isso é muito importante a gente falar isso. Eu sei que às vezes parece um imunologês isso, ou seja, uma língua imunologês, mas é importante vocês entenderem porque tem muito paciente, por assim dizer, com asma que chega lá que não melhora, pólipos nasais, poliplose nasal, etc., que chega na nossa clínica que não foi bem diagnosticado, mas a bem da verdade ele não tem asma alérgica, já tentou vacina, tentou medicamento inalatório, broncodilatador, tentou um monte de troço e não melhora. Aí quando você vai investigar mais profundamente, ele tem uma doença respiratória exacerbada por aspirina, que é justamente, ou por anti-inflamatório, o termo mais adequado hoje é anti-inflamatório, porque a gente sabe que não é só a aspirina que causa isso, mas os anti-inflamatórios em geral causam, entende? E é justamente uma alteração do ciclo do ácido araquidônico que leva esse paciente a desenvolver essa reação de falta de ar, de broncoespasmo, ou seja, essa asma não alérgica que tem eosinófilos, e a gente sabe que a doença respiratória exacerbada por anti-inflamatório aumenta o eosinófilo. Tá? Mas a princípio parece que você tem uma asma alérgica. Agora, o próximo passo é fenotipar essa asma. A melhor forma de você tratar é fenotipando ela, tá? Ou seja, você identificar que tipo de asma ela é, quais são os parâmetros que estão, ou seja, um hemograma vai mostrar eosinófilo alto ou não. Então, se mostrar eosinófilo alto, o tratamento ele é um pouco mais agressivo. Se não mostrar, já é menos agressivo. Pedir uma prova de função pulmonar para saber qual é o quadro obstrutivo desse paciente, se ele tem um quadro obstrutivo restritivo, se também só tem uma asma ou tem um enfisema, que a asma ela pode evoluir para enfisema com o passar do tempo, né? Ver como é que estão as vias aéreas superiores, radiografia de seios da face, radiografia de tórax, tudo isso é muito importante, porque às vezes o paciente tem um quadro de rinocinusite com polipose nasal, que está levando gotejamento parnasal, às vezes nem tem polipose nasal, nem cistos de retenção, mas que leva um gotejamento parnasal, ou seja, goteja para o pulmão, causa um processo inflamatório, e aquele paciente está tendo crises constantes. Então, se você não tratar o seio da face, se você não tratar o nariz do paciente, você não vai melhorar da asma, por assim dizer. E outra coisa importante também é que o paciente que é alérgico, ele produz muita secreção, ele engole essa secreção. Essa secreção, por sua vez, ela é deglutida. E ela é feita de aminoácidos simples, e esses aminoácidos simples, por sua vez, eles estimulam o estômago a produzir ácido clorídrico. Então essa produção de ácido clorídrico, ela aumenta mais ainda o refluxo, que piora, por assim dizer, a asma, entendeu? E que aumenta mais ainda a secreção, aumenta mais ainda o catarro. Então esse catarro é deglutido e, consequentemente, mais ácido clorídrico é produzido. Entendeu? Então tem muita coisa aí que a gente precisa analisar com calma, entendeu? Então, a primeira coisa que tem que ser feita é fenotipar bem isso. Entender se teu estômago está sofrendo, se seu seio da face está sofrendo, se você tem algum processo infeccioso, alguma coisa nesse sentido. E que se você tem eosinófilos aumentados, tá bom? Aí a gente vai traçar uma estratégia terapêutica. A imunoterapia dessensibilizante para alergia, ela tem se mostrado, ou seja, a vacina de alergia tem se mostrado uma estratégia terapêutica muito interessante, muito legal, porque ela diminui o consumo de remédios. Um paciente que começa aquela medicação inalatória,
toda que vocês conhecem, né? Broncodilatadores, etc., a gente consegue desmamar aquele paciente dessas medicações muito mais rápido num paciente que faz vacina para alergia do que um paciente que não faz vacina para alergia. E como eu havia falado, a vacina de alergia ela aumenta a produção de linfócito T regulador, de anticorpos bloqueadores da classe GG4. Então ela regula o sistema imunológico, ela regula o corpo, ela deixa o corpo menos hiperreativo. Tá bom? Vamos lá, Daniel, vamos para a próxima. Pergunta da Núbia. Se a pessoa fizer exercício de respiração para fortalecer o pulmão, você ficará com a respiração ótima. E outro ponto sobre sequelas que acho que ajuda é não tomar gelado. Depois de vários anos que tive a tuberculose pleural, eu tive Covid 2 vezes e foi bem tranquilo, graças a Deus. É até interessante ela falar, a questão de gelado, isso é um pouco controverso, né? Você não tomar gelado, etc. Assim, é um pouco controverso isso, né? Não é porque você vai tomar sorvete que você vai fazer uma prevenção de pegar uma infecção respiratória, tá? Ou tomar uma Coca-Cola com gelo, gelada, você não vai pegar infecção respiratória. Não, assim, não existe muita evidência científica em relação a gelado e infecção respiratória, tá? Lógico, se você ficar submetendo seu corpo a variações bruscas de temperatura, isso acaba sendo ruim para você, né? Porque vai acabar mexendo com seus hormônios e você vai ter um aumento de adrenalina para tentar contrabalançar aquele frio, para manter o seu corpo estável. E, em contrapartida, você vai a produzir substâncias como cortisol e vem associado à histamina também, né?